Ah, que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Tua palavra é perfeita e fiel, são teus juízos mais doces que o mel. Ah, quanto anelo em obedecer teus mandamentos e só neles crer. Que a anorexia fez mal. Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. Agora, em 2012. Meu amigo. 2012. Tira o som dela, por favor. 2012. Eu conheço gente, não só fisicamente, que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente. Bom dia, pessoal. Dando continuidade à série de estudos sobre verdadeira espiritualidade, hoje eu vou falar sobre outro tipo de espiritualidade que não está ligada à espiritualidade que Deus quer que nós desenvolvamos. Muito embora muitas comunidades estão desenvolvendo esse outro tipo de espiritualidade, que é a espiritualidade baseada no exterior. Ou algumas pessoas, elas têm ensinado para a sua igreja, para os seus discípulos, seguidores, têm ensinado um tipo de espiritualidade que julga, ou uma orientação que julga a verdadeira espiritualidade se há um certo tipo de conduta exterior. Por exemplo, se a pessoa usa um determinado tipo de roupa, se a pessoa usa um determinado tipo de cabelo, se a pessoa desenvolve alguns tipos de cerimônias, se a pessoa ela repete algum tipo de ritual. Então, para essa orientação, a verdadeira espiritualidade é exatamente isso. Agir exteriormente de acordo com certos rituais, com certos usos e costumes,
com certas cerimônias, certos calendários, certas palavras, chavões, e é exatamente dessa espiritualidade exteriorista que baseia, ou essa orientação que baseia os seus valores de espiritualidade em questões exteriores, é que eu vou falar hoje. E eu passei de novo o vídeo agora, esse vídeo dessa modelo russa, né, que adquiriu anorexia, eu o estou usando exatamente para mostrar como que uma pessoa pode começar bem, desenvolvendo uma espiritualidade que é baseada na graça e um crescimento no conhecimento, e de repente, por um motivo ou outro, ela começa a receber informações, seja através da internet ou de um determinado grupo, uma determinada igreja, informações de doutrinas e orientações que venham levar a pessoa, ou que venham desviar, proporcionar a essa pessoa o desvio dessa orientação correta e bíblica para algum tipo de espiritualidade que realmente não está de acordo com aquela orientação que Deus nos tem dado a respeito do cultivo, crescimento e manifestação de uma espiritualidade sadia. É evidente que eu estou falando aqui já alguns estudos sobre a verdadeira espiritualidade, ou a manifestação da verdadeira espiritualidade. Essa manifestação da verdadeira espiritualidade só pode ocorrer quando a pessoa está sendo ensinada corretamente nas escrituras sagradas, e ela está então crescendo na graça e no conhecimento. Se a pessoa está sendo orientada por mestres, líderes, que não têm conhecimento da graça de Deus, que não têm conhecimento bíblico, evidentemente que essa pessoa vai começar a desenvolver uma espiritualidade que pode chegar a ser até doentia. E aí, só lembrando que algumas características de uma espiritualidade que não está crescendo sadiamente. Então, todo tipo de manifestação de espiritualidade que demonstra separação social ou geográfica das outras pessoas, para início de conversa, já é uma orientação errada. E, portanto, esse tipo de pessoa vai desenvolver uma espiritualidade errada também, uma espiritualidade doentia. Todo tipo de exaltação do eu em detrimento dos outros, quando é nutrida, quando a minha espiritualidade nutre em mim, né, um pensamento de que eu sou melhor do que os outros, de que os outros são imundos e merecem ir para o inferno, mas eu agora pertenço ao povo de Deus, e vai havendo esse tipo de pensamento e vai crescendo cada vez mais. Então, esse tipo de espiritualidade também, que me exalta em detrimento dos demais, como se eu fosse melhor que os outros, também é um tipo de espiritualidade doentia. Não é a verdadeira espiritualidade. Ok? Nós vimos que quando também o meu espírito se torna cítrico, crítico, e eu começo a julgar as outras pessoas, me coloco no lugar do juízo o tempo inteiro e fico julgando as outras pessoas, também demonstra que eu não estou crescendo na graça.
e no verdadeiro conhecimento, né? Quando a minha vida está cheia de falhas morais, também isso demonstra que eu não estou desenvolvendo a verdadeira espiritualidade. Hoje eu vou tratar hoje de um padrão ou um paradigma de ensino que leva a pessoa a entender que a verdadeira espiritualidade ela se baseia em coisas exteriores. Então a pessoa começa a cultivar coisas exteriores como se essas coisas fossem realmente sinal ou fossem sinais de que a minha espiritualidade está sendo desenvolvida corretamente, eu estou crescendo na verdadeira espiritualidade. Então, é só lembrar que se está acontecendo isso, também eu estou desenvolvendo uma espiritualidade que não é a que Deus quer que eu desenvolva. Eu mostrei esse vídeo aí daquela modelo há um tempo atrás, no início, uma moça muito bonita, e depois uma pessoa, o resultado da profunda anorexia. Isso pode acontecer conosco também. Podemos começar bem, como os Gálatas, por exemplo, mas com o tempo nós vamos nos desviando do verdadeiro padrão, nos desviando da orientação de Deus, com respeito aos princípios da graça, do conhecimento, e de uma forma ou outra a gente venha a desenvolver algum tipo de espiritualidade mística ou algum tipo de espiritualidade legalística ou asceta, ou essa que nós vamos aprofundar hoje, exteriorista. É importante, então, entender cada uma delas. Quem não viu ainda a mística, a legalística ou a legalista, a ascética ou a asceta, poderá ver aí na internet. É só procurar e achará e poderá, então, se atualizar com respeito a essas espiritualidades, esses padrões de espiritualidade equivocada. E vamos então dar continuidade ao estudo de hoje da espiritualidade baseada no exterior. É bom lembrar que na época de Jesus, a religião preponderante na época era farisaica, e essa religião, a instrução ou o foco, o âmago da espiritualidade daquela época eram as coisas exteriores. As cerimônias, se as cerimônias estavam sendo feitas corretamente, se os rituais estavam sendo desenvolvidos corretamente. Então, o que marcava um verdadeiro homem de Deus é se ele fazia corretamente as cerimônias de purificação ou os rituais da religião. Se ele cumpria corretamente aquilo, ele era visto como um homem espiritual ou como um homem que estava desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade. Né? A ética farisaica ou a espiritualidade farisaica é um tipo de espiritualidade exteriorista. Né? Mas em nossos dias também a gente encontra aí alguns grupos que estão valorizando as coisas externas, principalmente se elas dizem respeito a usos e costumes, como sinais ou como sinal da verdadeira espiritualidade. É o mesmo erro que os fariseus cometeram naquela época. Então, nós podemos dizer que a espiritualidade exteriorista, esse paradigma, essa orientação, ela mede a vida de alguém
ou ela mede o crescimento espiritual de alguém pelo que demonstra em seu exterior. Especialmente se é adepto da questão da estética, usos e costumes. Então, se a estética está seguindo o padrão da denominação, então é visto como uma mulher de Deus. Né? Se os usos e costumes estão seguindo as normas e as doutrinas daquele grupo, é visto como sendo alguém que porta uma verdadeira espiritualidade. Pois bem, notem lá que em 1 Samuel 16:7, Deus já havia falado com o profeta, quando ele vai ungir o rei de Israel, o novo rei, e ele tem uma experiência um pouco negativa, porque ele olhou muito o exterior, e Deus diz para ele, né, quando todos os filhos lá, irmãos de Davi, né, e os filhos lá de Jessé vão passando, ele acha que é porque é alto, porque é belo, né, porque tem um porte de rei, e no final das contas veio o caçula, magrinho, novo, que não tinha exteriormente nada que pudesse indicar que ele era o futuro rei de Israel. Então Deus diz para o profeta, não atentes para a sua aparência, né? Nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Isso é muito interessante. O homem vê o exterior. O Senhor vê o coração. Então Deus está vendo, não só vendo, né, no sentido de conhecer, mas Deus trabalha no coração. É no interior que Deus trabalha. O exterior precisa ser, principalmente através da vida moral, o exterior precisa ser um reflexo do interior. Tudo tem que começar exatamente no interior. Então, quando nós estamos falando aí de uma espiritualidade exteriorista, baseada no exterior, né? Então, se o indivíduo usa véu, se o indivíduo tem um evangeliquez, né? Um linguajar evangeliquez, se o indivíduo não corta cabelo, ou se usa ou não usa brinco, se passa batom, se não passa, se vê televisão, se não vê, e essas questões de estética, usos e costumes, elas não podem ser a prova de que alguém realmente é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Pode até ser que a pessoa tenha esses usos e costumes e seja, sim, um homem ou uma mulher de Deus. Mas o exterior, né, a aparência exterior, ela não mostra o coração. Muitas vezes o coração pode ser perverso, imoral, sujo, ímpio, mas a questão exterior está sendo muito bem cumprida, muito bem observada. E isso acontece demais, e já aconteceu demais dentro das igrejas cristãs, né? Então, esse paradigma de espiritualidade que foca o importante no exterior, ela reproduz, então, essas questões, como eu disse, estéticas, corporais, chavões. Ela procura nessas questões de usos e costumes, estéticas, tipo de roupa, chavões,
no palavreado, né, no evangeliquez, quer dizer, a língua evangélica, né, a paz do Senhor Jesus. E quando alguém fala assim, veste dessa maneira, quando alguém traz algum tipo de traje, de indumentária, então, puxa vida, aquele homem é uma bênção, aquele homem é um homem de Deus. Mas essas coisas não mostram absolutamente nada do que está no interior, da verdadeira espiritualidade daquelas pessoas, né? Quantas pessoas que têm dado valor excessivo a essas coisas exteriores, dos usos e costumes, e que tem sido um grande escândalo aí para a sociedade. Tem uma vida moral falida, né? Tem uma vida familiar falida, tem uma vida econômica completamente falida, mas tem cumprido perfeitamente os rituais exteriores. Mas a vivenciação moral, o relacionamento com as outras pessoas truncado, não há nenhum tipo de inteligência emocional. Então, essa espiritualidade dos exteriores, das roupas, dos trajes, das modas, dos rituais cotidianos, essa espiritualidade, ela não prova realmente nada, absolutamente nada sobre se a pessoa tem uma vida com Cristo ou não. Ela não prova. É apenas uma repetição de um padrão exterior que todo mundo pode perfeitamente repetir esse padrão exterior. É interessante notar que usos e costumes, especialmente quando se diz respeito a roupas, né, a estéticas, eles estão atrelados a um determinado lugar e época. Então nós vamos encontrar usos e costumes aí que, por exemplo, lá na década de 70, as pessoas usavam roupas extremamente estranhas, né? Extremamente estranhas. Como o movimento hippie trouxe a moda hippie. E hoje, se eu sair aí na rua com a calça, com a boca de sino de todo tamanho, cabelo grande, com a faixa na testa, ou um cabelo black power, né, um sapato de 3 andares, roxo e branco, como era moda na época, as pessoas elas vão rir de mim, porque cada época tem uma forma de se apresentar. Do mesmo jeito, se eu vou usar uma moda ou um uso que era algo que era usado no século XIX, um tipo de terno com gravatinha borboleta, lapelas que tinha mais ou menos 15 centímetros, parecia mais babador, né? As pessoas vão rir. Ninguém vai sair na rua usando roupas da época de Jesus, né? Os homens usando aquele tipo de roupa que era uma túnica e jogando por cima da cabeça esse tipo de um pano que se jogava por cima da cabeça, não estou bem lembrado do nome aqui agora. Não é para nossa época isso. Cada época tem a sua moda. E eu não vejo que a Bíblia seja um livro que mostre que tipo de roupa que eu vou vestir, que tipo de moda que eu vou vestir, né? A Bíblia contém princípios, que não sejam roupas indecentes, principalmente isso, não sejam roupas indecentes, roupas que vão escandalizar, roupas que vão despertar no sexo oposto algum tipo de desejo sexual, principalmente entender que os homens, eles são movidos muito pelo que eles veem. Então, quando uma mulher passa com a roupa com decote muito lá embaixo, com a saia muito lá em cima, um short muito apertadinho, ela vai passar e vai provocar o sexo oposto. Se não provocar, o cara está doente. Só pode estar doente, porque
Isso é algo, essa atração sexual é algo da natureza, é algo involuntário do ser humano, né? Algo hormonal, não é algo que tem uma lógica por detrás, mas é algo hormonal, né? Algo involuntário. Então, vamos aí passando para frente e lembrando que nós temos hoje no meio evangélico uma postura que prega esse tipo de coisa como sendo evidência de uma verdadeira espiritualidade. As pessoas, né? Os homens estão sempre de terno, sempre de gravata, as mulheres, elas sempre de saia, não vestem calça comprida, não passam batom, não fazem isso, não fazem aquilo. Não há nenhum problema se a pessoa quer esse tipo de roupa, né? Esse tipo de moda, mas é só lembrar que essas coisas não mostram, evidentemente, o grau de crescimento espiritual de alguém, o grau de santidade, de consagração de alguém. Não mostra de forma nenhuma, e a gente vai falar depois, né? O que mostraria o que realmente comprova, né, que alguém está crescendo na verdadeira espiritualidade. Deixa eu tentar centralizar essa câmera aqui. Vamos ver. Vai dar, eu estou ficando no cantinho lá. Vamos jogar um pouquinho mais para cá, para o meio. Parece que melhorou um pouquinho, né? Então, vamos continuando aí. Então, o conceito de santidade na Bíblia, ele está sempre relacionado com o interior e não o exterior. A santidade se passa no interior. Mas é claro que ela desabrocha no exterior. A verdadeira santidade ela é produzida em nosso espírito, mas se manifesta em todas as áreas e faculdades da nossa vida, e principalmente na nossa vida moral. Principalmente. A vida moral é um espelho da espiritualidade que eu estou desenvolvendo. A vida relacional é um espelho da espiritualidade que eu estou desenvolvendo. Notem bem que em Ezequiel, o profeta diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito Santo e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Atentem bem que o que leva uma pessoa a guardar os estatutos, a andar nos estatutos, guardar os juízos de Deus e os observar, é uma operação anterior no interior da pessoa. Então, na verdade, as evidências de que a pessoa está crescendo sadiamente na verdadeira espiritualidade, as evidências é andar nos estatutos, guardar os juízos e os observar. Mas isso vai acontecer quando o coração de pedra for tirado e um coração de carne for dado. Quando a pessoa passar por essa experiência que o profeta está falando, e no Novo Testamento essa experiência aí é chamada de batismo com o Espírito Santo, aspergirei água pura,
ficareis purificados de todas as vossas imundícias, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Evidentemente que o resultado do batismo com o Espírito Santo é essa purificação, e a pessoa então passa a anelar por fazer, cumprir, vivenciar os juízos de Deus. Então a vida moral da pessoa vai ser o âmbito que mais vai mostrar se a pessoa nasceu de novo e se ela realmente está crescendo nessa verdadeira espiritualidade. O outro texto é Efésios 4, de 20 a 24, que diz: mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Notem bem que o que ele está falando? Eu preciso tirar da minha vida o velho homem e me revestir do novo homem, ou me renovar no espírito do meu entendimento. Vejam bem, espírito do entendimento é algo interior. É algo que está no meu interior, que precisa ser renovado. Isso nos remete lá a Romanos 12, versículo 2, que diz que não vos conformeis com este século, mas que vos transformeis pela renovação da vossa mente. A renovação da mente ela vai acontecer quando, evidentemente, nós estamos conhecendo, crescendo no conhecimento da palavra, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é interior. Isso está falando de algo que está acontecendo dentro de mim, dentro de você. Nós estamos aí dizendo que o conceito de santidade na Bíblia está relacionado com o interior e não o exterior. Segundo aos Coríntios 5,17, é o outro texto, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se fizeram novas, onde? A minha roupa, o jeito a minha moda, os meus usos, os meus costumes, a minha moda, isso se fez novo? É disso que Paulo está falando? Não. Não. Paulo está falando de um novo nascimento que se deu no interior. É claro que ele vai se manifestar no exterior, através da minha fala, através da minha conduta moral, através da minha indumentária, através dos meus relacionamentos, através dos meus pensamentos, palavras e ações, demonstrando santidade em tudo. Mas a coisa começa no interior. Santidade é um conceito do foro íntimo, do interior. É aqui que se passa a santidade. E não algo que se faz no exterior, mas no interior. Outra questão importante é que é do coração do homem que procedem as fontes da vida ou da morte. Então tem alguns textos, Provérbios 4, 23, João 7, 38, Mateus 5, 8, Mateus 15, 18, 19, vão mostrar que tudo se passa lá dentro. O exterior é um reflexo. Então a nossa preocupação ela tem que ser a seguinte: como é que está o interior? Lá dentro está limpo, já nasceu de novo,
O que se passa lá dentro? É um conjunto de coisas santas que se passam lá dentro? Ou lá dentro está como aquela sepultura caiada? Porque esse conceito exteriorista de espiritualidade é igual o que Jesus falou com os fariseus. Olhava a vida do fariseu, o cara era avarento, o cara era na área sexual, o cara era um tarado, o cara dava o tombo em todo mundo. No entanto, ele cumpria rigorosamente o protocolo dos rituais e se via como um homem santo por causa disso. Então Jesus vira para esse tipo de espiritualidade e o colorário do Senhor Jesus, o que Jesus diz sobre essa espiritualidade é que é um sepulcro caiado. Por fora está tudo de acordo, mas por dentro está podre. Muitas vezes o que acontece é que a própria orientação de lideranças sobre essa espiritualidade, vou tomar minha aguinha aqui, que hoje minha garganta está. Sobre essa espiritualidade, é que leva as pessoas a se enganarem e a produzirem esse tipo de visão espiritual. Mas vamos à Bíblia. E notem que em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Olha lá. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, a preocupação maior é a seguinte, é como está meu coração. O que está passando aqui dentro da minha cabeça? São pensamentos, como Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é santo, tudo que é amoroso, tudo que é respeitoso, tudo que agrada a Deus, e se houver ainda um louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O exterior é resultado do interior, o exterior moral, aquele que não dá para esconder de ninguém. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus ensina esse princípio de que a prática, a conduta moral, ela é resultado do interior. Eu posso até enganar a todo mundo seguindo esse padrão de espiritualidade exteriorista. Então, eu vou cumprir todo o ritual, eu vou cumprir todo o protocolo ritualístico daquela seita, daquele grupo, daquela igreja. Eu vou... a indumentária vai ser a prova da espiritualidade, eu vou vestir daquele jeito, eu vou me portar esteticamente de acordo com o conceito de espiritualidade daquele grupo, mas isso eu posso fazer. Eu posso estar com o meu interior completamente sujo, turvado, complicado, como Jesus fala da sepultura caiada, e por fora eu ser impecável e elogiado pela igreja. Né? O cabelo não foi tirado nem um pedacinho do cabelo, usar véu, usar ternos, enfim, toda a indumentária conforme o protocolo ritualístico, impecável. No entanto, isso não prova como está o meu coração. O que prova é a vida moral, é a vida relacional. É como eu trato as pessoas, como eu trato os filhos, a esposa. Se eu pago as minhas dívidas, se eu sou honesto com o meu patrão,
se eu não tenho um coração maldoso, ardiloso, um coração que é só sair da presença da pessoa que eu começo a buscar maneiras de derrubar aquela pessoa. Enfim, esse protocolo ritualístico não prova nada, só prova que eu estou cumprindo uma determinação religiosa. E é só isso e nada mais. Agora, a Bíblia diz: guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E ainda mais, Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior e não do seu exterior. O seu exterior não vai provar nada, salvo, evidentemente, que a vida moral, porque Jesus falou que a árvore boa produz bons frutos. Essa santificação interior vai produzir frutos morais, relacionais. Pode até ser que a pessoa queira ter um tipo de vestimenta, de não cortar cabelo, de não passar batom, isso é uma opção de cada um. Mas não é isso que vai mostrar como está o interior. Principalmente o que vai mostrar a vida moral e a vida relacional. A relação da pessoa com as outras pessoas, como é que ela está, como que ela se relaciona, se é uma relação de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Enfim, Jesus diz que é do interior que fluirão rios de água viva. E ele se refere ao Espírito. Então, o Espírito trabalha no interior. O exterior vai ser apenas resultado desse trabalho do Espírito de Deus dentro de cada um de nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, Jesus remete ao interior. Ao interior. Se o coração for limpo, a boca vai ser limpa. As palavras serão limpas. Não vai acontecer que a minha boca vai ser uma boca mentirosa, uma boca de perjuro, uma boca que difama, uma boca que sai palavrões, palavras de baixo calão, uma boca mentirosa, uma boca maldosa, uma boca fofoqueira. Se o coração for limpo, a boca vai ser limpa. Os olhos serão limpos. Não serão olhos carregados de adultério, de desejo. Está desejando a mulher do próximo. Enfim, é do coração. Já diz o provérbio, que é do coração que procedem as fontes da vida. Se o coração for santo, o procedimento será santo. Se o coração for ímpio, o procedimento será ímpio. Agora, é muito possível que, se o coração for ímpio, o protocolo desse tipo de espiritualidade exteriorista poderá estar corretíssimo. E como o que indica para esse tipo de doutrina, de orientação, que alguém realmente é de Deus, é o cumprimento de um protocolo exteriorista, então pode bem ser que o ímpio esteja no meio dessas pessoas, sendo elogiado como um dos melhores, dos mais santos, porque está cumprindo o protocolo que foi ensinado para ele cumprir. Muito embora o seu coração seja um coração desviado de Deus. Notem uma outra questão importante, que o Espírito Santo opera a santificação, né? Nós já estávamos vendo isso. Ele opera a santificação no homem interior. Então tem alguns textos aí que a gente também vai ver. Em Romanos 2:29, Paulo fala que judeu não é aquele que nasceu em Israel. Não.
Na visão do apóstolo Paulo, judeu, na verdade, é aquele, né, que o é interiormente. Em outras palavras, é aquele que nasceu de novo. Então eu sou um judeu. E se você nasceu de novo, você é um judeu, uma judia. Ok? Notem bem, aqui é do coração. Ele fala que circuncisão verdadeira é aquela que é feita no interior. Tem muita gente batendo no peito e dizendo, eu passei pelas águas. É preciso saber se passou pelas águas do Espírito Santo, hein? Aquelas águas que o profeta disse que ele derramaria sobre nós e nos purificaria e nos daria um coração novo. É preciso ver se passou por ela. E o apóstolo Paulo diz então que a verdadeira circuncisão, o verdadeiro batismo é o que se passa no interior. Não na letra, não no exterior, mas no interior. Mais uma vez, Pedro, lá em capítulo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. Olha aí, novamente. O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. A roupa que mostra que realmente alguém é santo, está sendo santificado, é uma roupa interior de um espírito manso e tranquilo. Muitas vezes esse texto ele é usado de forma hermeneuticamente, exegeticamente errônea para defender que não se deve usar frisados de cabelo, adereços, né? Aparato, que o exterior deve ser simples. E tem uns que vão até o ponto que a mulher não deve rapar o sovaco, nem as pernas, né? Que deve usar uma roupa que está completamente fora de moda, uma saia até na canela, debaixo do joelho, abaixo dos joelhos, usando esse texto. Quer dizer, Pedro não está falando de nada. O que Pedro está falando, ele não está condenando a forma como se veste no exterior. Ele não está condenando. O que ele está dizendo é o seguinte aqui. Ao invés da preocupação com a roupa ser a roupa do exterior, preocupe-se com o interior, com uma roupa espiritual, uma roupa em que seja uma roupa branca, que significa santidade, mas no interior. Porque se eu estou me vestindo de trajos de um espírito manso e tranquilo, com certeza a minha roupa no exterior, a minha moda, os meus usos e costumes vão ser de acordo, vão ser um reflexo do que está passando no interior. Agora, quando eu estou obedecendo um protocolo, porque se eu não obedecer um protocolo de usos e costumes, um protocolo de uma espiritualidade baseada no exteriorismo, e eu faço por medo, porque eu posso ser excluído da minha comunidade, então aqui mora o problema, porque isso nem sempre é reflexo ou manifestação do que se passa dentro de mim, como eu já falei várias vezes aqui, e acho que não preciso falar mais, né? Romanos 7, 22 e 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, desventurado homem que sou.
Paulo está falando de uma experiência interior que todo cristão passa. A carne e o espírito lutando sempre. Portanto, nós vamos carregar dentro de nós essa crise cotidiana dessa luta da velha natureza, a carne, contra a nova natureza, o velho homem com o novo homem, o velho humano com o novo humano. É o que Paulo está falando. Onde é que se passa essa luta? Também se passa no interior. O pecado habita nessa natureza que está no meu interior. Paulo não está falando de corpo, do exterior, mas está falando do interior. E ainda Efésios 3, 16 e 17, Paulo diz para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, mais uma vez. E assim habite Cristo onde? No vosso coração, pela fé. Assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Então alguém pode chegar e dizer, olha, nós pregamos sim que a roupa tem que ser desse jeito, mulher não pode vestir isso, não pode cortar cabelo, não pode usar brinco, batom. E isso que prova a verdadeira espiritualidade. Mas nós sabemos que a verdadeira espiritualidade vem do interior. Olha, então eu estou dizendo que a verdadeira espiritualidade é não cortar cabelo, é não passar batom, é não usar calça comprida. E são essas coisas que o Espírito Santo está fazendo em meu interior. É uma noção muito superficial, muito rasa do que o Espírito esteja fazendo no meu interior. Muito rasa. Se o que o Espírito está fazendo no meu interior é que eu não posso cortar cabelo, é que eu não posso usar calça comprida, é que eu não posso, a mulher no caso, se maquiar, e esse ritual exteriorista, a santificação é algo muito pobre. É algo muito pobre, muito superficial, muito raso. Mas, por outro lado, se o Espírito está operando algo muito maior dentro de mim, a minha vida moral vai manifestar, a minha vida relacional, cosmovisional, a minha vida profissional, a minha vida emocional, em todos os sentidos. Vamos continuando aí, mostrando que a verdadeira espiritualidade é algo que se passa no interior, é trabalhada pelo Espírito Santo no interior. É o que nós estamos lendo aí, vários textos até o momento. O homem exterior, se essa pessoa já realmente passou pela experiência da conversão verdadeira do novo nascimento, esse homem exterior reflete a beleza produzida pelo Espírito Santo no homem interior. Então, vejamos aí alguns textos que mostram aquilo que está sendo afirmado, né? E eu repito, a operação do Espírito Santo dentro de nós, qual é a área da nossa vida que mais, com certeza, vai manifestar e não dá para fingir, e não dá para enganar? É a vida moral, é a vida relacional. Daqui a pouco nós vamos ver o fruto do Espírito. Veremos lá no fruto do Espírito se existe alguma coisa com respeito a algum ritual de roupa, algum ritual de moda, algum ritual que diz qual o tamanho do meu cabelo deve ser. Veremos isso daqui a pouco. Pois bem, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, o Espírito, ele nos guia a respeito,
ele produz dentro de nós a santidade e nos guia a respeito de como deve ser a nossa vida exterior. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quando uma pessoa conhece a Bíblia e tem salvação, não é a igreja que passa uma lista de regras proibitivas. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode cortar, não pode, tem que ter tantos centímetros, o tamanho da vestimenta, não pode isso, pode aquilo. Não, a igreja não tem que fazer regras. Se a pessoa é salva e lê a Bíblia, quem vai ensinar a pessoa é o Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou isso, que o Espírito Santo nos guiaria a tudo aquilo que ele nos ensinou. É na palavra que o Espírito instrui os seus. E quando o Espírito fala pela palavra a respeito, por exemplo, de indumentária, como deve ser a nossa vestimenta, a nossa forma de nos vestirmos, as modas que nós usamos, porque de uma forma ou de outra a gente usa uma moda, não tem como não usar. Ou a gente está usando uma moda ultrapassada, ou uma moda do século passado, ou uma moda exagerada, indecente. De uma forma ou de outra, todos nós usamos algum tipo de moda. Vejamos então que tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus, ou com o Espírito de Deus. Antigamente a gente vivia dessa forma. Alguns eram ladrões, outros eram fornicários, outros eram criminosos, outros religiosos, outros blasfemadores, adúlteros, efeminados, mas fomos, o apóstolo Paulo falando, fomos lavados, né? Fomos batizados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus. Todas essas graças se dão e se passam no homem interior, no coração, no espírito, no espírito. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Paulo falou do verdadeiro judeu, Jesus falou do verdadeiro israelita. Da mesma forma, o verdadeiro israelita é aquele que é no coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida ou as fontes da morte. Se já é nascido de novo, fontes da vida, o Espírito Santo jorrando. Se não é nascido de novo, fontes da morte, só sai morte. Então, os sinais, e é aqui que eu quero chegar ao ponto nevrálgico, os sinais da verdadeira espiritualidade são visíveis no temperamento, moral, relacionamento, postura de cosmovisão e não em estéticas corporais ou indumentárias. Eu digo que, se alguém opta, por exemplo, uma mulher que é de Deus, que nasceu de novo, e que opta, por exemplo, por não cortar cabelo ou usar véu, mas que se vê na vida moral dela, no temperamento dela, na prática, nas palavras dela, na vida dela como um todo, sinais de santidade da presença de Jesus, mas ela não quer cortar o cabelo, não corte, cada um agrade a Deus como achar.
Agora, eu não posso entender que não cortar cabelo vai provar que que a pessoa é uma mulher de Deus. Isso não prova. E nem outro ritual exteriorista prova, no que diz respeito a usos e costumes, não prova, não tem força para provar. Agora, a praxe moral, relacional, ética, isso aí prova, não tem como a pessoa esconder. Porque se a pessoa é mentirosa, é o coração que é mentiroso, está mostrando como é o interior dela. Se a pessoa dá calote na praça, é um mal pagador, isso está mostrando o coração da pessoa, como é o coração da pessoa. Então, o âmbito moral, ético, temperamental, relacional, mais uma vez, é que vão ser a prova, o fruto, o que mostra o que está passando no meu interior. É muito fácil fingir quando o sinal da verdadeira espiritualidade são os usos e costumes. É muito fácil fingir. É só seguir o ritual direitinho, pelo menos na frente do pessoal. Mas por detrás é aquela história que todos nós conhecemos aí. Paulo diz que nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Notem que ele está falando aqui que as coisas exteriores, isso não demonstra cabalmente o estado de uma pessoa, mas o ser nova criatura, sim. E o ser nova criatura é algo que se deu no nosso interior. Ainda mais, o fruto do Espírito é amor. Então, olha aqui, olha, a prova cabal de que o Espírito está nos santificando, operando em nós, começando pelo novo nascimento. Então, essa é a prova cabal que nós estamos crescendo continuamente em cada um desses frutos. Isso aí não quer dizer que o pecado foi desarraigado de nós. Não foi nem vai ser até a morte, mas é esse o crescimento que prova que nós estamos desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade. Amor. Notem que a espiritualidade legalista, ela desenvolve ódio por quem erra. A espiritualidade do Espírito Santo, a pessoa desenvolve amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esse fruto do amor é esse fruto que mostra que a pessoa está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato de que as roupas, né, e o ritual do exterior, as roupas, indumentária, a moda, não provam cabalmente uma espiritualidade, não significa que a pessoa está livre para se vestir do jeito que ela quiser. Aliás, uma pequena correção aqui. Uma pessoa que está crescendo, desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade, a roupa que ela usa também vai mostrar essa espiritualidade. A espiritualidade também se manifesta na maneira de se vestir. Muito embora eu tenha falado até aqui que a maneira de se vestir não prova cabalmente, a pessoa pode enganar todo mundo, mas se alguém que se diz serva ou servo de Deus está vestindo roupas indecentes, imorais,
com os seios para fora, né? Como nós estamos vendo aqui, vários tipos de roupas aí. Evidentemente que esse tipo de roupa aí está demonstrando que a pessoa ou ela não nasceu de novo, ou a pessoa não está crescendo na graça. O velho homem está imperando na vida da pessoa. Porque uma verdadeira espiritualidade produz uma vida exterior bonita, né? Não só na indumentária, mas principalmente na vida moral. Então as pessoas que estão desenvolvendo uma verdadeira espiritualidade, elas também desenvolverão essa área de se vestirem de formas a seguir o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico para roupas? Qual é o princípio bíblico? Que não sejam indecentes. Esse é o princípio que a Bíblia nos deixou. O resto é conversa. Pegar um versículo do Velho Testamento para dizer que o homem não pode vestir roupa da mulher, isso fora do contexto, completamente lá, fora do contexto de uma vida num deserto, em que o homem tinha um padrão de roupa, a mulher tinha outro padrão, não havia água para lavar roupas, poderia se adquirir doenças venéreas usando uma roupa do outro, ou mesmo desenvolver traços de homossexualismo. Entretanto, quem é que pode dizer hoje que a calça comprida é roupa de homem e não é de mulher? É forçar muita barra. É querer que usos e costumes sejam os mesmos durante os séculos. Houve uma época no século XIX que o uso da calça comprida por mulher é indecente. Agora, vai querer manter isso para o resto da vida e dizer que hoje, no século XXI, a calça comprida para mulher é indecente? Nós vamos chegando aqui ao final desse estudo e rogando a Deus que Ele tenha sido uma bênção na vida de todos aqueles que participaram e que possa ser uma bênção na vida de todos aqueles que hão de participar ainda. Eu desejo a todos um domingo abençoado na presença de Deus.